Medicina do Espírito, Realidade ou Imaginação? O companheiro José Evilásio Lima, de Sergipe, médico especializado em pediatria e puericultura. Especializado também em medicina do trabalho, chefe do Serviço de Emergência Pediátrica do Hospital João Alves Filho, coordenador da equipe de urgência pediátrica do Hospital Renascença, sócio fundador da Associação Médico Espírita de Sergipe e ex-presidente dessa associação que faz uso da palavra. Vamos abordar um tema que é interessante analisarmos, se a medicina do espírito seria uma realidade científica ou fruto da imaginação. É importante levantarmos este aspecto porque nesta abordagem nós vamos fazer um pequeno levantamento histórico e enquanto fizermos isso, vamos fazer assim uma homenagem a todos aqueles que colaboraram para que nós pudéssemos ter encontros como esse. Não é por acaso que nós estamos aqui hoje debatendo a medicina do espírito e nós nesses encontros vemos que vai se formando um corpo consistente de estudos, de trabalhos, de pesquisas, de observações, de experiências de vários companheiros nesses eventos, que através desses eventos, desses trabalhos realizados, vamos dizer que vai se formando um conjunto de informações que são fruto de muitas lutas que muitos companheiros vieram travando no passado. Ainda hoje, muitos torcem a cara ou simplesmente ignoram quando nós falamos sobre medicina do espírito. Ainda uma mística em torno de tudo isso, ainda uma coisa não muito bem conhecida, muito bem elaborada. Até mesmo dentro da área do estudo do espírito, há uma certa, vamos dizer assim, divergência, uma certa de várias correntes que estudam vários aspectos da fenomenologia espírita, tentando encontrar uma normatização, um caminho para estabelecer-se um corpo de doutrina, um corpo de ciência, que seria a ciência espírita. Não vai passando agora não, só quando eu mandar, certo? Sim. Então, nós vamos fazer pequenas reflexões sobre a questão da ciência, certo? O que seria a ciência? Você poderia voltar, por favor? Todos. Você pode passar. Que ciência? Então, ciência, ele significa... lançaria ao estudo para tentar comprovar essa verdade. Outra maneira seria de que a verdade estaria nas coisas, na própria natureza. E assim,
através da observação, nós passaríamos a conhecer a verdade, passaríamos a conhecer o real. O oposto da ciência, aquilo que não seria ciência, seria a opinião. A opinião de cada um, aquilo que não tem embasamento, não tem comprovação. O indivíduo apenas tem uma opinião acerca de determinada coisa, e aquilo não tem embasamento lógico nenhum. Subjetivamente, a ciência é o conhecimento certo das coisas, né? Então nós teremos que conhecer o mundo, conhecer a verdade, o universo. A descoberta científica, nós para chegarmos à descoberta científica temos vários caminhos. Todos eles têm como meta, como sempre, ponto em comum, a indução. E nós vamos ver que atualmente se estuda muito o sistema hipotético dedutivo ou diferenças lógicas, onde esse método é composto de 3 fases principais: a observação, a hipótese e a verificação. Observação, hipótese e verificação. Então, nesses métodos da observação e da verificação, então o pesquisador oscilaria entre o pensamento crítico, certo? E o pensamento naturalista. Que, vamos ver se a gente consegue agora. Pode passar esse. Pode passar esse. Objetivamente, a ciência é um conjunto de verdades. Não vai ter que ser sem eles mesmo. Tem que ser sem eles. Vamos lá. Para a observação e verificação, o cientista ele conta com procedimentos ou métodos. Os principais são a dedução ou a indução. A dedução diz que a conclusão é uma consequência lógica das premissas. Você tem afirmações anteriormente colocadas, e essas premissas, afirmações anteriormente colocadas, traziam uma dedução que seria uma verdade já implícita. E esse discurso começa com um pequeno número de regras assumidas como premissas e cuja confirmação das hipóteses se dá através das consequências possíveis. Ele parte do geral para o particular, é o método sintético. A indução, no procedimento de verificação das hipóteses, chega-se à conclusão do particular para o geral, do menos universal para o mais universal. É uma espécie de análise, decomposição do objeto, a fim de aprender-se dele a essência, a natureza, a causa, a lei. O método é um método chamado analítico. Depois desses pensamentos, dessas divagações filosóficas, há uma personagem muito importante no surgimento da ciência moderna, que foi Galileu Galilei. Porque Galileu Galilei foi um indivíduo que ele conseguiu acabar com aquela imagem mística da ciência, do cosmos. Ele trouxe aquela visão matemática do universo. Ele aplicou a geometria euclidiana à concepção universal. Então, aquilo que existia de místico, de que o universo estaria sendo comandado por um ser inteligente, Deus, né? Que estaria comandando essas leis, veja, o que se pregava antes, né? Sem maiores comprovações, ele imaginou o universo todo regido por leis pré-determinadas que poderiam ser perfeitamente estudadas, poderiam ser perfeitamente compreendidas. Então, Galileu Galilei, ele foi um dos elementos importantíssimos da fundação da ciência moderna. Isso traz consequências para o pensamento científico atual, moderno. René Descartes imagina como se o universo fosse uma máquina, tudo perfeitamente encadeado, funcionando de forma matemática. E, consequentemente, para as ciências humanas e para as ciências médicas, isso traz a consequência de que o homem ele era visto como também uma máquina. E como uma máquina que funcionava obedecendo a determinados órgãos, determinadas engrenagens, e como tal deveria ser visto.
Então a medicina passa a ver o homem como essa engrenagem física, biológica, que vem a concepção de atual. Se há um defeito em algum órgão, em algum setor, vamos consertá-lo. Imaginando sempre que é esta máquina orgânica, esta máquina física, que pode ser consertada nas diversas formas. E essa visão também ela se reflete na técnica, no surgimento da ciência moderna e na Revolução Industrial, quando vem as descobertas das máquinas, as descobertas das indústrias, né? E o progresso todo trazido por esta visão das coisas. Com isso, nós tivemos um problema, que foi exatamente a dissociação entre o estudo do ser espiritual, que passou a ser uma coisa do místico, uma coisa da religião, e o estudo do corpo, do ser corpo, do indivíduo, que passou a ser escopo da ciência, que então se desdobraria sobre este corpo para tentar estudá-lo na sua fisiologia e também nas alterações que porventura viessem a acontecer na sua estrutura. Bom, então as academias, elas tomaram esse caminho, mas nos séculos passados aconteciam sempre fenômenos, chamados fenômenos espíritas, que na época, claro, antes de conhecermos Kardec, não eram chamados como tal, fenômenos espíritas. Mas já de muitas datas na humanidade se vem relatando tais fenômenos, que não dependiam exclusivamente da matéria, do corpo em si, que dava a ideia de que existem outras forças além daqueles elementos biológicos estudados pela ciência. Então nós temos informações nos evangelhos, tivemos exemplos aqui, dos apóstolos do Cristo, de muitos dos considerados santos da Igreja Católica, muitos místicos, e a destacar-se alguns deles, como por exemplo, Emanuel Swedenborg, que foi uma figura ímpar, indivíduo extremamente inteligente, que ele era católico, e ele passou a ter fenômenos psíquicos. Ele se desdobrava com muita facilidade do seu corpo físico, ia para regiões espirituais. Nessas regiões espirituais, ele via como funcionavam as colônias espirituais, conversava com diversos espíritos, conversava com sábios, e ao voltar, né, ele conseguia relatar, descrever tudo aquilo que ele tinha conversado com esse espírito, todas essas experiências. Então, muitos dos conceitos que nós ensinamos na doutrina espírita hoje, Swedenborg já trazia lá em 1742, já através dos seus livros, seus escritos. Vamos pegar a parte já de Swedenborg. Pode passar. Pode passar. Passa. Esse também. Esse também. Passa também. Pode passar. Aí tá bom. Então, no século XVII, é Emanuel Swedenborg. Depois vem Irving, certo? Que era um pastor escocês. E na igreja que ele dirigia, começaram a acontecer fenômenos espíritas. Fenômenos que os seus fiéis, né, ouviam vozes ou começavam a dar manifestações espíritas nas reuniões. Também nos Estados Unidos aconteceu os fenômenos envolvendo os Shakers. Os Shakers, que eram povos que vinham fugindo da Escócia, da Inglaterra, e habitavam nos Estados Unidos. E as famílias dos Shakers, elas começaram a receber visitas de índios que vinham em verdadeiros grupos, que ao chegarem nas residências, batiam pedindo licença, permissão para entrar, e depois de ter a permissão, então eles entravam e se manifestavam nas pessoas, provocando vários fenômenos. Andrew Jacques Davis também, outro grande médium de efeitos físicos, foi estudado por vários cientistas. Em 31 de março de 1848, ocorreram nos Estados Unidos, em Hydesville, os fenômenos, chamados fenômenos de Hydesville,
o que despertou a curiosidade da comunidade científica. Esse foi importantíssimo, esse fenômeno, porque começou a despertar a curiosidade dos cientistas, que começaram a estudá-los, a submeter esses fenômenos ao crivo do rigor científico da época. Ou seja, as pesquisas, como eram feitas, observando o fenômeno material, eles começaram a usar, observando também os fenômenos que aconteciam. Os fenômenos de efeitos físicos, das pancadas, das movimentações de objetos. E nessa cidade de Hydesville, foi que aconteceu a primeira comunicação entre os dois planos, oficialmente relatada, né, confirmada, estudada por equipes de cientistas, em que as meninas Fox se comunicaram com o espírito. E em 14 de novembro de 1849, em Quentin Hall, em Rochester, realizou-se a primeira reunião pública, demonstrando os fenômenos espíritas. Outra médium, também muito estudada pelos cientistas na época, foi Sarah Hayden, na Inglaterra, em 1852. Outro, Douglas Home, 1833. Esse era um médium fantástico, médium de efeitos físicos, fazia diversas materializações, levitação inclusive. Ele levitava, chegava no teto, escrevia e as pessoas passavam por baixo, depois ele voltava. Isso despertou a curiosidade dos cientistas da época, foi muito estudado, comprovado e despertou realmente uma polêmica enorme. Ira Davenport e William Davenport, dois irmãos, em Nova York, no ano de 1839, 1841 mais ou menos, também eles eram médiuns de efeitos físicos e eles usavam a mediunidade deles, inclusive, para fazer apresentações públicas, e cobravam por isso também. E aqueles cientistas que queriam estudá-los tinham que pagar também, que eles também cobravam pelo estudo, né, para se submeter aos estudos. Destacamos aqui as pesquisas de Sir William Crookes, 1870, 1874, com Florence Cook. William Crookes já era um cientista já perfeitamente muito conceituado na sociedade europeia da época, e ele era materialista, um combatente severo dos fenômenos espíritas, negando, quando então ele foi desafiado a pesquisar e começou a pesquisar os fenômenos. Começou a pesquisar e, durante esse período, ele obteve vários fenômenos de materialização, vários fenômenos de efeitos físicos, materialização de parafina, vários experimentos que ele fez. E ele chegou então à conclusão de que os fenômenos eram verdadeiros, eram fenômenos realmente verdadeiros, fenômenos psíquicos. Henry Slade, ele fazia escrita direta na lousa, o fenômeno da escrita direta. Eusébia Paladino, que foi a médium mais estudada por vários cientistas que foi estudada, principalmente por César Lombroso. Ela despertou muito a curiosidade dos cientistas. E ela, Eusébia Paladino, ela tinha um problema mental, de depressão, era muito simples. E vocês vejam, todos esses médiuns, eles sofreram muito na época, não só pelo combate que recebiam na imprensa escrita, pelos adversários, pelos materialistas, como também pelos métodos que os cientistas usavam para estudá-los, porque colocavam eles em situações constrangedoras, situações muitas vezes desagradáveis, certo? Bom, outro, Charles Foster. Esse médium Charles Foster, acontecia um fenômeno interessantíssimo com ele. Apareciam iniciais dos espíritos na pele. Ele tinha evidência, tinha fenômenos de efeitos físicos, e os espíritos faziam iniciais na pele dele. E isso é interessante, que muitas vezes vários espíritos chegavam e começavam a escrever na pele dele, e ele às vezes não tinha nem como controlar isso, certo? Madame d'Esperance também foi muito estudada, e Madame d'Esperance, ela foi vítima de uma agressão, numa certa reunião que estudava o fenômeno de materialização. Um dos pesquisadores presentes, desavisadamente, não se sabe porquê, agarrou a forma materializada, o espírito. Isso trouxe um impacto muito grande para o organismo de Madame d'Esperance, e ela, então, depois daí, ficou muito debilitada, não proporcionando mais todos aqueles fenômenos de efeitos físicos. William Eglinton também, e o reverendo W. Stanton Moose. Pode passar. Então, refletindo o pioneirismo desses médiuns e o quanto eles sofreram, Madame d'Esperance, ela escreveu este textozinho, disse o seguinte:
Os que vierem depois de mim, talvez venham a sofrer quanto eu tenho sofrido pela ignorância das leis de Deus. Quando o mundo for mais sábio do que no passado, é possível que os que tomarem as tarefas na nova geração não tenham que lutar, como lutei, contra o fanatismo estreito e julgamentos duros dos adversários. Todos os médiuns, naquela época, passaram por isso. Os médiuns de hoje não enfrentam mais essas dificuldades, felizmente, mas eles passaram por todos esses sofrimentos, todas essas exposições públicas, em nome desse fenômeno, porque era uma invasão organizada dos espíritos para comprovar a existência do espírito. E esses fenômenos foram muito estudados, mas muitos pesquisadores rejeitaram os fenômenos porque eles nem sempre obtinham os resultados que esperavam. Quando Sir William Crookes obteve resultados fantásticos, César Lombroso também, outros não conseguiam sequer o movimento de um objeto. Mas o que esses cientistas não sabiam, isso para eles contrariava um princípio científico de que aquele fenômeno deve ser estudado, deve ser repetido todas as vezes, se for preciso. Mas o que eles desconheciam, ou pelo menos faziam que desconheciam, é que os fenômenos psíquicos, eles recebem grande influência também do pesquisador. Ou seja, ele não está liberto do observador. O observador interfere ativamente. Então, aqueles que iam estudar com os seus pensamentos, as suas vibrações, interferiam diretamente na existência dos fenômenos. Sem nos esquecermos que os espíritos também têm o seu pudor. E que quando determinados indivíduos iam estudar para ridicularizar ou para prontos a não acreditar de forma nenhuma os fenômenos, os espíritos simplesmente não trabalhavam com aquele pesquisador. E nenhum fenômeno se realizava. Porque é um fenômeno extremamente complexo que envolve espírito, médium, pesquisador. E então os três têm que estar em mais ou menos uma faixa de compreensão para que possam estudar os fenômenos. Próximo. O ectoplasma. Destacamos aqui alguns indivíduos que estudavam o ectoplasma, porque o ectoplasma era o fluido que foi sempre encontrado em todos os fenômenos de efeitos físicos, em todos os fenômenos de materialização, quaisquer que sejam os fenômenos de efeitos físicos, quaisquer sejam os fenômenos de materialização, sempre há o ectoplasma. E ele foi muito estudado por esses cientistas, dentre outros. Gustav Gehlen, que estudou o ectoplasma, estudou os fenômenos de efeitos físicos, adotou os princípios espíritas e foi muito perseguido por isso, sofrendo inclusive certas retaliações, sendo expulso da Academia de Ciência, mas ele estudou os fenômenos espíritas, o ectoplasma, e por isso sofreu muito. Oliver Lodge, outro, Ernest Bozan, Madame Bisson, Schrenck Notzing, Dr. Crawford, Charles Richer. Charles Richer, ele de início não aceitou, com medo de retaliações, não aceitou de pronto, quer dizer, ele aceitava os fenômenos espíritas, mas não publicou isso a todos, e ele mais tarde então cria a metapsíquica para estudar tais fenômenos. Próximo. Mas nesse mesmo período nós encontramos esse que foi o grande estudioso dos fenômenos espíritas, porque ele foi além dos outros, além de estudar os fenômenos, de verificar os fenômenos de efeitos físicos, da comprovação dos espíritos através dos fenômenos de efeitos físicos, ele observou, foi além, observou os fenômenos inteligentes. Então, o professor Hipólito Leon Denizar Rivail, 1804 a 1869, pseudônimo de Allan Kardec, ele estudou os fenômenos inteligentes, porque ele sabia que por trás daqueles fenômenos, daquela invasão organizada dos espíritos, os espíritos estavam sempre dizendo que vinham trazer coisas mais importantes para a humanidade, que marcariam uma era para a humanidade. Então ele fez a codificação da doutrina de caráter filosófico, científico, com consequências morais. Como essa doutrina filosófica, científica, trazia consequências morais, ele faz a conexão entre esta doutrina e o cristianismo. O cristianismo, tal como está lá no Evangelho de Jesus. E ele faz, os espíritos fazem a obra do Evangelho segundo o Espiritismo. Os princípios basilares desta doutrina. Deus
Criador do universo e mantenedor do universo, Jesus, que é o Espírito emissário, ou seja, aquele que vem trazer a humanidade a conhecer as verdades, né? A trazer uma nova fase para a humanidade. Espírito, que todos já estudamos aqui, perispírito também, evolução, reencarnação, lei de causa e efeito, plano espiritual e mediunidade. Todos esses princípios básicos, eles trazem implicações importantíssimas na prática, na nossa vida e na nossa prática mesmo de estudo, de avaliação do ser humano. Porque vemos que a questão de Deus interfere, né, no próprio ser humano. A aceitação de Jesus como sendo um elemento que atua através dos seus ensinamentos, através do Evangelho, da exemplificação que ele deu, como um elemento que vai proporcionar saúde às pessoas, como nós vimos hoje já, do Espírito, que mostra que nós não estamos limitados a uma dimensão física apenas, mas que estamos também fazendo parte de outra dimensão, a dimensão espiritual. O perispírito, que é esse elemento importantíssimo, que permite a nós não só nos manifestarmos também nas outras dimensões, dimensão espiritual, mas também permite-nos formar um corpo físico para nos apresentarmos nessa dimensão física. E a evolução, que traz uma implicação muito grande para o espírito, para nós diz que nós devemos acompanhar o progresso da criação divina. E como nós somos também criaturas de Deus, estamos dentro dessa lei de evolução. E a reencarnação, que vem explicar uma série de fatos que até então nem a ciência, nem as outras doutrinas, religiões dogmáticas haviam conseguido explicar. E a reencarnação, ela vem completar o elo de que o homem é um ser que está evoluindo, que tem várias vivências e que evolui em dois planos. Como disse André Luiz, evolui em dois planos, plano físico e plano espiritual. E na reencarnação vem também a lei de causa e efeito, que todos os nossos atos têm consequências. Atos positivos, consequências positivas, atos negativos, consequências negativas. Plano espiritual, onde é o plano que está além do plano físico, e a mediunidade. Próximo. E o Espiritismo, além de trazer todo esse corpo doutrinário, teórico, ele traz uma aplicação prática dos ensinamentos, usando magnetismo, passes, água fluidificada, vibrações, prece. Tudo aquilo que nós vimos que Mesmer e outros magnetizadores estudaram, o Espiritismo aplica muito do que eles estudaram e consegue resultados. Nós todos observamos nas instituições espíritas, consegue resultados espantosos muitas vezes. Estuda o princípio também do perispírito, aura como centro de força. Trabalha também com mediunidade de cura em diversas oportunidades. Cirurgias espirituais, não são aquelas cirurgias agressivas que cortam o indivíduo, mas cirurgias em que se faz a nível perispiritual, em que não há lesão do corpo físico, não há necessidade, mas se trabalha com as cirurgias espirituais nas instituições espíritas. Admite as influências espirituais, trabalhando com as obsessões, com as desobsessões, aplicando a técnica da desobsessão para melhorar a vida das pessoas. Recomenda a caridade e a reforma íntima e, mais novo ainda, aceita o princípio da terapia de vidas passadas, que está aí sendo desenvolvido por vários ramos do saber. Então, aí vem medicina do espírito. Ela deve ser vista como uma especialidade médica, isso é para reflexão, como uma outra medicina, uma medicina diferente, ou como elemento de progresso para a medicina que já está aí. Então, de alguma dessas formas, nós devemos contribuir. Claro que, ao que parece, a medicina do espírito, ela é um elemento que vai impulsionar, vai trazer progresso para a medicina mecanicista que todos nós estudamos nas faculdades. Finalmente, né, nós queremos dizer que esses princípios basilares da doutrina espírita são importantíssimos para todas as abordagens que nós fizermos dentro da área da medicina e do espírito. E que não podemos esquecer jamais aquele que é o elemento que faz
a síntese que faz o alicerce de todo o conhecimento doutrinário espírita, que é Allan Kardec. Se nós fugirmos de Allan Kardec, nos perderemos. Mas se tivermos a base em Allan Kardec, nos nossos estudos, nas nossas pesquisas, com certeza nós sempre teremos resultados lógicos, coerentes. Muito obrigado. Um lembrete a todos: não haverá lanche e aqui mesmo nesse local se realizará a Assembleia Geral da AME Brasil. Então nós pediríamos que ficassem no local os médicos das AMEs. Muito obrigado. Divino e amado Mestre, e assim seja. Com essa prece, nesse sentimento de fraternidade e de luz, nós estamos encerrando esse primeiro Congresso Nacional Espírita de Saúde Mental da Associação de Circulação, do Congresso da Associação Médica Espírita do Brasil. Estamos aguardando todos daqui 2 anos, 1999, em São Paulo, novamente, para a realização do nosso segundo congresso. Muita paz. Autógrafo.